Você já parou para pensar no que realmente é o pecado? Será que as pessoas compreendem de fato o significado dessa palavra e as suas implicações? Existe uma ideia comum de que o pecado é algo distante, algo que é impossível de ser superado ou eliminado. Mas será que essa é a visão correta? A história que muitos conhecem, de que é impossível cumprir toda a Torá e viver sem pecado, precisa ser questionada. A Torá, a própria lei divina, não nos deixa desamparados ou condenados sem esperança. Pelo contrário, ela nos dá um caminho claro de purificação, de arrependimento e de perdão. Sim, a Torá ensina que podemos ser limpos do pecado e reconciliados com Deus se apenas pedirmos a Ele com sinceridade. E se a Torá oferece meios para nos purificar, por que muitas vezes somos levados a acreditar que a culpa é eterna, que nunca haverá perdão para nossas falhas? Não será que essa visão distorcida do pecado foi plantada de forma errada ao longo do tempo? E o mais importante, será que Deus realmente deseja que vivamos em uma prisão de culpa e condenação? Ou Ele nos oferece a chave para a liberdade, que é o arrependimento e o perdão sincero? Neste vídeo vamos explorar o conceito real de pecado, o que ele significa para a nossa relação com Deus e como a Torá nos oferece um caminho de purificação e perdão. Vamos juntos entender de onde vem essa ideia de que não podemos cumprir a Torá e o que realmente diz a palavra de Deus sobre como podemos nos limpar e viver em verdadeira reconciliação com Ele. A ideia de que o pecado é algo impossível de ser tirado é uma crença comum em muitas tradições, especialmente na teologia cristã, que ensina que apenas o sacrifício humano de Jesus pode trazer perdão. Mas será que isso é realmente o que as Escrituras dizem? E mais importante, será que a Torá, o Tanar, não nos dá um caminho bem claro de como lidar com o pecado e alcançar o perdão sem precisar de um sacrifício humano? Em Isaías 55, vemos uma chamada ao arrependimento. Buscai ao Senhor quando o encontrar. Chame-o quando ele está perto. Se aquele que peca se arrepender dos seus caminhos, e o homem maligno dos seus pensamentos, e se volte para Deus, que se compadecerá dele, porque é rico em perdoar. Aqui não há menção de um sacrifício humano, mas sim da atitude de se afastar do pecado, de mudar de direção e buscar o perdão diretamente de Deus. Em Salmos 40, verso 7, o próprio Davi expressa que Deus não deseja sacrifícios, mas um coração arrependido. Tu não desejaste sacrifício nem oferta, mas abriste os meus ouvidos. Holocaustos e ofertas pelo pecado não pediste. Davi reconhece que o verdadeiro desejo de Deus não está nos sacrifícios exteriores, mas em um coração disposto a ouvir e seguir seus caminhos. Mas espera um pouco. Se você já frequentou uma igreja, você deve ter notado algo estranho com esse salmo. Em Hebreus 10, Paulo cita esse trecho do Salmo 40, porém faz uma pequena, mas grotesca alteração. Por isso, entrando no mundo, diz: sacrifício e oferta não quiseste, mas um corpo me preparaste. Paulo troca a frase, mas abriste os meus ouvidos, por um corpo me preparaste, atribuindo assim a Jesus o papel de sacrifício pelos pecados. Esse é só um de muitos exemplos onde a Bíblia cristã altera e corrompe as Escrituras Sagradas com o único propósito de te fazer acreditar em uma narrativa mentirosa. Se olharmos para a história de Nínive, contada no livro de Jonas, temos uma das mais poderosas demonstrações de arrependimento. Quando Jonas anunciou o julgamento de Deus sobre Nínive, os habitantes da cidade se arrependeram sinceramente de seus pecados. Jejuaram e se vestiram de saco, e Deus os perdoou. Nenhum sacrifício foi oferecido. O que aconteceu foi uma mudança genuína no coração das pessoas. E Deus viu o que fizeram, que se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que dissera que lhes faria, e não o fez. Nenhum sangue foi derramado, e nenhum inocente precisou pagar pelos pecados daquele povo. E o detalhe mais interessante é que Nínive era a capital da Assíria.
uma cidade completamente pagã, mas mesmo assim foram perdoados por Deus quando se arrependeram. Agora, se a teologia cristã nos diz que não podemos fazer nada por nós mesmos e que só o sacrifício de Jesus pode nos dar perdão, essas histórias contradizem totalmente essa ideia. O próprio Tanakh mostra que o arrependimento sincero, o pedido de perdão a Deus e o afastamento do pecado são suficientes para que Deus nos perdoe. O que vemos nas Escrituras não é um sistema de sacrifícios humanos, mas um Deus que é rico em misericórdia e pronto para perdoar, desde que haja arrependimento genuíno. Portanto, quando a teologia cristã afirma que o perdão só pode vir por meio de um sacrifício humano, isso entra em total contradição com o que está escrito na Torá e nos outros livros do Tanakh. Deus, em sua misericórdia, não exige um sacrifício, mas sim um coração arrependido, disposto a voltar para Ele e buscar a sua graça. Isso é o que está no coração das Escrituras, e é assim que podemos nos purificar e sermos perdoados. Uma das maiores distorções que encontramos em algumas doutrinas é a ideia de que uma pessoa pode pagar pelo pecado de outra. Esse conceito está profundamente enraizado na crença de que alguém precisa sofrer ou morrer no lugar de outro para que os pecados sejam perdoados. Mas será que isso é realmente o que as Escrituras ensinam? Será que podemos transferir a culpa de nossos próprios erros para outra pessoa? No Tanakh, essa ideia é rejeitada de maneira clara e enfática. Em Ezequiel 18, verso 20, encontramos uma afirmação direta sobre a responsabilidade pessoal diante de Deus. A alma que pecar, essa morrerá. O filho não será castigado pelos pecados do pai, nem o pai pelos pecados do filho. A justiça do justo estará sobre ele e a perversidade do perverso cairá sobre ele. Aqui fica explícito que cada um será responsável pelos seus próprios pecados, e não podemos transferir nossa culpa para outra pessoa. A ideia de um substituto para o pecado não tem base no ensino bíblico. Além disso, em Deuteronômio 24, verso 16, vemos uma outra declaração que reforça essa verdade. Os pais não serão mortos pelos filhos, nem os filhos pelos pais. Cada um morrerá pelo seu próprio pecado. Mais uma vez, a ideia de alguém pagar pelos pecados de outro é claramente proibida por Deus. Cada um é responsável pelos próprios erros e deve buscar o perdão pessoalmente, sem recorrer a substitutos ou transferências de culpa. E além disso, é importante destacar que Deus, em sua sabedoria, proíbe de forma clara o sacrifício humano. Em Levítico 18, verso 21, por exemplo, está escrito: "Não darás nenhum dos teus filhos para fazer passar pelo fogo a Moloque, e não profanarás o nome de teu Deus. Eu sou eterno." Essa proibição contra o sacrifício humano é um princípio fundamental na Torá. Deus não aceita que a vida de uma pessoa seja usada como um sacrifício para aplacar a ira divina ou para expiar os pecados de outro. Em Deuteronômio 12:31, novamente a Bíblia nos adverte: "Não farás assim ao Senhor teu Deus, porque tudo que é abominável ao Senhor, o que ele odeia, fizeram até eles, pois até os seus filhos e suas filhas queimaram no fogo aos seus deuses." Aqui vemos que o sacrifício humano não só é proibido, como também é considerado uma abominação diante de Deus. Ele rejeita veementemente qualquer tentativa de usar a vida de outro ser humano para redimir os pecados. Você não acha estranho Deus em várias passagens abominar esse tipo de prática? E como um passe de mágica, a única forma de remissão dos pecados é o sacrifício e sofrimento do seu suposto filho inocente? Quer dizer que Deus mentiu para o povo por milênios? Deus não é homem para mentir, nem é mortal para ceder. Ele diria e não faria? Falaria e não cumpriria? O eterno Deus não mente. Essas ideias de sacrificar ou sofrer em lugar de outros, e de usar a vida de uma pessoa inocente para apaziguar a ira de uma divindade, eram práticas comuns nas religiões pagãs da antiguidade.
Cultos como o de Moloque, que envolviam sacrifícios humanos, eram amplamente praticados em várias culturas do Oriente Próximo, onde as pessoas acreditavam que o sacrifício de vidas humanas poderia trazer favor divino ou remissão de pecados. Essas práticas eram uma tentativa de manipular os deuses para que pudessem obter perdão ou prosperidade. No entanto, o Tanakh nos ensina uma verdade radicalmente diferente. Deus proíbe essas práticas e deixa claro que a vida humana é sagrada e que o perdão e a purificação não podem ser alcançados por meio de sacrifícios cruéis. Mas por mais estranho que pareça, negando as escrituras que diz seguir, no cristianismo, essa ideia de um sacrifício humano em lugar dos pecados da humanidade foi incorporada. O conceito de que Jesus teria morrido para pagar pelos pecados da humanidade tem uma raiz direta em conceitos pagãos de sacrifício humano, que o cristianismo acabou adotando e reinterpretando à sua maneira. Portanto, a doutrina de que uma pessoa pode morrer pelos pecados de outra, ou que um sacrifício humano poderia expiar os erros de alguém, é totalmente incompatível com o ensino da Torá e do Tanakh. Deus nos ensina que cada um é responsável por seus próprios atos, e que o arrependimento sincero é o caminho para o perdão. Ele rejeita os sacrifícios humanos, mostrando que o valor da vida humana é sagrado diante de seus olhos, e que cada um deve buscar a purificação por meio do arrependimento e da reconciliação pessoal diretamente com Ele. O que achou desse conteúdo? Se você quer continuar aprendendo mais sobre as verdadeiras palavras do Tanakh, as profecias e como elas se contrastam com as doutrinas populares, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhum vídeo novo. E claro, se esse conteúdo fez sentido para você, não esqueça de compartilhar com alguém que também precisa aprender sobre o que a Bíblia realmente diz. Vamos juntos buscar o entendimento verdadeiro e o conhecimento que liberta. Até o próximo vídeo.